Para responder as questões 42 e 43, considere os seguintes números de execução orçamentária e financeira do ano de 2006. Ele coloca despesa empenhada em 2006, despesa liquidada em 2006, despesa paga em 2006. Então vamos apagar aqui. Empenhado em 2006, 12 mil. Liquidado em 2006, 9.500. Pago em 2006, 8 mil. Então, receita receita não, resta pagar. Total é quanto? Empenhado menos pago, 12 mil menos 8 mil, que dá 4 mil. Resta pagar não processados. Quanto que é? Empenhado menos liquidado, que dá 2.500. Resta pagar processados, liquidado menos pago, 1.500. Então a pergunta: fim do exercício de 2006, o montante de resta a pagar processados, quanto que é? Resta a pagar processados é diferença entre liquidado e pago, 1.500. Fim do exercício de 2006, o montante de resta a pagar não processados é o que? A diferença entre empenhado e liquidado, portanto 2.500. Considere-se que do CESP, as questões do CESP são muito boas. Com referência aos demonstrativos da contabilidade pública, julgue os itens que se seguem. 57. Considere que, até outubro de 2005, o balanço orçamentário do GDF apresenta os valores acumulados em milhões, mostrados na tabela a seguir. Tá? Aí bota lá, receitas correntes, 5.594, despesas correntes, 4.732, receita de capital, 65, despesa de capital 678. Se ele falar que isso aí é até outubro de 2005 e é valores acumulados, isso aí é receita prevista ou é realizado? Realizado, né? Então vou preencher meu quadrinho aqui. Então receita corrente realizada 5.594, de capital 65, corrente 4782 e 678, totalizando 5.460 aqui e 5.659 aqui. Nesse caso, é correto concluir que o superávit corrente excedeu o déficit capital em 199 milhões. Quanto que é o superávit corrente? Não é a diferença entre esse e esse? Né? Então, vamos calcular quanto que vai dar o nosso superávit corrente. Superávit corrente vai dar 5.000, superávit orçamentário corrente vai dar 5.594 menos 4.782, certo? Que é quanto? De cabeça, 18 vai dar 4.800, né? Então 218 dá 5.000, 218 mais 500 dá 718, 718 mais 100, 818 menos 6, 818 menos 6, 812. Né? Então, o superávit orçamentário corrente é 812. Né? Agora, o superávit orçamentário de capital não vai ter, na verdade, vai ser déficit, né? Então, 65 menos 678. Né? É, 65 menos 678 vai dar 600, negativo, né? 613. Não é isso?
déficit, portanto, meu superávit negativo, ou então o meu déficit orçamentário é de 613. A pergunta é, o meu superávit, né, supera o meu déficit de 613. Então tem que pegar 812 menos 613. Dá 199 milhões. É correto concluir que esse deu nesse valor? Correto. A pegadinha é a seguinte. Na hora de comparar 812 com 813, como tem um sinal negativo aqui, a pessoa considera negativo duas vezes. E vai dar um valor totalmente diferente. Considere-se que o balanço orçamentário do GDF até outubro de 2008 tenha sido verificado que as receitas tributárias previstas para o exercício eram de 5,078 milhões e que a arrecadação tenha sido de 4,008 milhões. Né? Então, em 10 meses aconteceu isso. Né? A receita tributária prevista era aquele valor e arrecadou aquele valor. Nesse caso, supondo que nos 2 últimos meses do ano a arrecadação se mantenha na média mensal dos 10 primeiros meses, era correto esperar, em outubro de 2005, um déficit no exercício inferior a 150 milhões. Essa pergunta já é bem mais elaborada, né? Como que a gente vai responder a ela? Ele está dizendo o seguinte, que a receita prevista era de 5,78, tá? A tributária. Só que até outubro a gente arrecadou, né, desses 5,5 bilhões, arrecadou 4,008 de tributário, tá? Se eu pegar 4,008 e dividir por 10, né, dividir por 10 vai dar mais ou menos 400 milhões por mês, né? Vezes 12, então quer dizer que eu vou ter 4 milhões e 800 mil ao final do ano. 4 milhões e 800 mil, né, menos o que estava previsto de 5 milhões e 78, vai dar quanto? 5 milhões e 78 menos, a conta seria essa, 4.008 dividido por 10 vezes 12, tá? Aproximando aqui vai dar 400 milhões por mês mais ou menos, vezes 12, 4 milhões e 800, né? Aproximadamente, né? 5 milhões e 78 menos 4 milhões e 800. Então, eu vou ter um quê? Um déficit de 278 milhões. Né? A continuar do jeito que está, eu vou ter um déficit de 278 milhões na receita tributária. Só que, nas outras receitas, assim, como que eu estou? Né? Se eu pegar aqui, ó, 5 milhões 594 menos 4,782, vai dar quanto isso aí? Vai dar 813 que a gente calculou, não é isso? Né? Menos 278, né? Vai dar quanto? Mais ou menos, vamos fazer uma conta rigorosa, né? Dá 578, 778, 22, 540, 540 passa um pouquinho, 535, né? 535, né? Só que tem esse déficit aqui para considerar, né? Esse déficit aí de quanto? 613, né? Então, 535 menos 613 vai dar um déficit previsto, né? Vamos dizer assim, de menos 150 milhões mesmo. Então está correto. Previsto 8 mil, executado 9.500. Receita de capital. Previsto 2 mil, executado 1.200. Crédito orçamentário suplementar. Esse suplementar, né? Fixou 10 mil,
executou 800. E crédito especial 2.000 e 1.300. Aí ele pede resultado da execução orçamentária. Isso na verdade é o que? Resultado orçamentário, né? É a comparação entre a receita realizada e a despesa realizada. Quanto aqui realizou de receita? 9.500 mais 1.200, que dá 10.700. Quanto que realizou de despesa? 8.100 mais 1.300, que dá 9.400. Portanto, o resultado orçamentário é de 10.700 menos 9.400, é superavitário de 1.300. Letra D que está ali. Aí ele pergunta, a economia de dotação. Economia de dotação é a mesma coisa que economia de despesa, né? Ou economia orçamentária, né? É a comparação entre o que estava fixado a despesa e não foi realizado. Estava fixado 12.000 e foi realizado 9.400, né? Qual que foi a economia? 2.600, né? Deixou de ser executado 2.600 estava previsto, então 12.000 menos 9.400 dá 2.600, que é a economia. Certo? Excesso de arrecadação. Excesso de arrecadação é a comparação entre a receita realizada e a receita prevista, não é isso? A receita realizada foi de 10.700, enquanto que a receita prevista foi de 10.000. Portanto, o excesso de arrecadação foi de 700. Certo? Agora a próxima pergunta ali. Se a despesa fixada no exercício foi de 100, já deduzidas as anulações de 5, ou seja, houve anulação de despesa, né? 5. E em 31 de dezembro apresentou economia orçamentária de 15, despesa protocolizada de 10, liquidada de 70 e paga de 50. Os restos a pagar processados e não processados foram respectivamente de quanto? Eu vou ter que pesquisar no Google para saber o que é isso aí, despesa protocolizada, né? Mas para fim de responder a questão não precisa saber o que é isso, né? Por quê? O que na verdade ele está querendo saber? Restos a pagar processados e não processados, né? Restos a pagar processados é o que? Liquidado e não pago. Restos a pagar não processados é o que? Empenhado e não liquidado, né? E portanto também não pago. Como que a gente calcula isso aí nesse caso, né? Ele fala que a despesa fixada foi de 100. Vamos pegar só aquela partezinha aqui direita aqui do balanço orçamentário, né? Ele bota aqui fixado e realizado, né? Que é despesa. Então, ele fala assim, a despesa fixada foi de 100, né? E ele fala que houve uma economia orçamentária de 15. Isso quer dizer o quê? Que a despesa realizada foi de 85, né? Bem, se a despesa realizada foi 85, quanto foi a despesa empenhada? Despesa realizada não é igual a despesa empenhada? Então a despesa empenhada foi 85. Não é isso? Aí ele fala que a liquidada foi 70 e que a paga foi 50. Então, restos a pagar não processados. Essa fórmula aqui, empenhado menos liquidado, 15. Restos a pagar processados, liquidado não pago, 20. Né? Então a pergunta é,
Os restos a pagar processados, 20, e não processados, 15. 20 e 15, resposta à letra B. Então eu não precisei saber o que era despesa protocolizada.